Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, aprova a consolidação das leis do trabalho. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta. Artigo 1º. Fica aprovada a consolidação das leis do trabalho que a este decreto-lei acompanha, com as alterações por elas introduzidas na legislação vigente. Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais transitórias ou de emergência, bem como as que não tenham aplicação em todo o território nacional. Artigo 2º. O presente decreto-lei entrará em vigor em 10 de novembro de 1943. Rio de Janeiro, 1º de maio de 1943. Consolidação das leis do trabalho. Título 1. Introdução. Artigo 1º. Esta consolidação estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho, nela previstas. Artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Parágrafo 1º. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Parágrafo 3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sobre a dependência deste e mediante salário. Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Artigo 4º. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, guardando ou executando ordens, salvo a disposição especial expressamente consignada. Parágrafo 1º. Computar-se-ão na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho, prestando serviço militar e por motivo de acidente do trabalho. Parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 desta consolidação. Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. 1. Práticas religiosas. 2. Descanso. 3. Lazer. 4. Estudo. 5. Alimentação. 6. Atividades de relacionamento social. 7. Higiene pessoal. 8. Troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Artigo 5º. A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. Artigo 6º. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Artigo 7º. Os preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando for em cada caso expressamente determinado, em contrário, não se aplicam. A.
Aos empregados domésticos, assim considerados de um modo geral, os que prestam serviços de natureza não econômica à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. B. Aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou comerciais. C. Aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos municípios e aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições. D. Aos servidores de autarquias paraestatais, desde que sujeitos a regime próprio de proteção ao trabalho que lhes assegure situação análoga ao dos funcionários públicos. E. Revogado. F. As atividades de direção e assessoramento nos órgãos, institutos e fundações dos partidos, assim definidas em normas internas da organização partidária. Parágrafo único. Revogado. Artigo 8º. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposição legal ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Parágrafo 1º. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Parágrafo 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Parágrafo 3º. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Artigo 9º. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Artigo 10-A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativa ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência: 1. A empresa devedora. 2. Os sócios atuais. E 3. Os sócios retirantes. Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Artigo 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. 1. Revogado. 2. Revogado. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Parágrafo 2º. Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas, decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quanto ao direito, a parcela esteja também assegurada por preceito de lei. Parágrafo 3º. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Artigo 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Parágrafo 1º. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixar de cumprir determinação judicial no curso da execução.
Parágrafo 2º. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Artigo 12. Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei especial. Título 2. Das normas gerais de tutela do trabalho. Capítulo 1. Da identificação profissional. Seção 1. Da carteira de trabalho e previdência social. Artigo 13. A carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se igualmente a quem: 1. Proprietário rural ou não, trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência, e exercido em condições de mútua dependência e colaboração. 2. Em regime de economia familiar e sem empregado, explore a área não excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado para cada região pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Parágrafo 2º. A Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar. Parágrafo 3º, revogado. Parágrafo 4º, revogado. Seção 2. Da emissão da carteira. Artigo 14. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. Parágrafo único. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida em meio físico, desde que: 1. Nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para emissão. 2. Mediante convênio por órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta. 3. Mediante convênio com serviços notariais e de registro, sem custos para a administração, garantidas as condições de segurança das informações. Artigo 15. Os procedimentos para emissão da CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiada a emissão em formato eletrônico. Artigo 16. A CTPS terá como identificação única do empregado o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF. Artigos 17 ao 24 revogados. Seção 3. Da entrega das carteiras de trabalho e previdência social. Artigos 25 a 28 revogados. Seção 4. Das anotações. Anotações na carteira de trabalho e previdência social. Artigo 29. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na carteira de trabalho e previdência social, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Parágrafo 1º. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja a sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta. Parágrafo 2º. As anotações na carteira de trabalho e previdência social serão feitas: a. Na data base. b. A qualquer tempo por solicitação do trabalhador. c. No caso de rescisão contratual. Ou d. Necessidade de comprovação perante a Previdência Social. Parágrafo 3º. A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo acarretará a lavratura do auto de infração pelo fiscal do trabalho, que deverá de ofício comunicar a falta de anotação ao órgão competente para o fim de instaurar o processo de anotação. Parágrafo 4º. É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 5º. O descumprimento do disposto no parágrafo 4º deste artigo submeterá o empregador ao pagamento de multa prevista no artigo 52 deste capítulo. Parágrafo 6º. A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensado o empregador da emissão de recibo.
Parágrafo 7º. Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivalem às anotações a que se refere esta lei. Parágrafo 8º. O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua CTPS no prazo de 48 horas a partir da sua anotação. Artigo 29-A. O empregador que infringir o disposto no caput e no parágrafo 1º do artigo 29 desta consolidação ficará sujeito a multa no valor de R$ 3.000 por empregado prejudicado, acrescido de igual valor em cada reincidência. Parágrafo 1º. No caso de microempresa ou de empresa de pequeno porte, o valor final da multa aplicada será de R$ 800 por empregado prejudicado. Parágrafo 2º. A infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção ao critério da dupla visita. Artigo 29-B. Na hipótese de não serem realizadas as anotações a que se refere o parágrafo 2º do artigo 29 desta consolidação, o empregador ficará sujeito à multa no valor de R$ 600 por empregado prejudicado. Artigos 30 ao 35 revogados. Seção 5. Das reclamações por falta ou recusa de anotação. Artigo 36. Recusando-se a empresa fazer as anotações a que se refere o artigo 29 ou a devolver a carteira de trabalho e previdência social recebida, poderá o empregado comparecer pessoalmente ou intermédio de seu sindicato perante a delegacia regional ou órgão autorizado para apresentar reclamação. Artigo 37. No caso do artigo 36, lavrado o termo de reclamação, determinar-se-á a realização da diligência para a instrução do feito, observado, se for o caso, o disposto no parágrafo 2º do artigo 29, notificando-se posteriormente o reclamado por carta registrada, caso persista a recusa, para que, em dia e hora previamente designados, venha prestar esclarecimentos ou efetuar as devidas anotações na carteira de trabalho e previdência social ou sua entrega. Parágrafo único. Não comparecendo o reclamado, lavrar-se-á termo de ausência, sendo considerado revel e confesso sobre os termos da reclamação feita, devendo as anotações serem efetuadas por despacho da autoridade que tenha processado a reclamação. Artigo 38. Comparecendo o empregador e recusando-se a fazer as anotações reclamadas, será lavrado um termo de comparecimento que deverá conter, entre outras indicações, o lugar, o dia e hora de sua lavratura, o nome e a residência do empregador, assegurando-se-lhe o prazo de 48 horas a contar do termo para apresentar defesa. Parágrafo único. Findo o prazo para a defesa, subirá o processo à autoridade administrativa de primeira instância para se ordenarem diligências que completem a instrução do feito, ou para julgamento, se o caso estiver suficientemente esclarecido. Artigo 39. Verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versam sobre a não existência de relação de emprego, ou sendo impossível verificar essa condição pelos meios administrativos, será o processo encaminhado à Justiça do Trabalho, ficando, nesse caso, sobrestado o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado. Parágrafo 1º. Se não houver acordo, a Junta de Conciliação e Julgamento, em sua sentença, ordenará que a Secretaria efetue as devidas anotações uma vez transitada em julgado e faça a comunicação à autoridade competente para o fim de aplicar a multa cabível. Parágrafo 2º. Igual procedimento observar-se-á no caso de processo trabalhista de qualquer natureza, quando for verificada a falta de anotações na carteira de trabalho e previdência social, devendo o juiz, nesta hipótese, mandar proceder, desde logo, aquelas sobre as quais não houver controvérsia. Seção 6. Do valor das anotações. Artigo 40. A CTPS regularmente emitida e anotada servirá de prova. 1. Nos casos de dissídio da Justiça do Trabalho entre a empresa e o empregado por motivo de salário, férias ou tempo de serviço. 2. Revogado. 3. Para cálculo de indenização por acidente do trabalho ou moléstia profissional. Seção 7. Dos livros de registro de empregados. Artigo 41.
Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo único. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Artigos 42 ao 46 revogados. Artigo 47. O empregador que mantiver empregado não registrado, nos termos do artigo 41 desta consolidação, ficará sujeito a multa no valor de R$ 3.000 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência. Parágrafo 1º. Especificamente quanto à infração a que se refere o caput deste artigo, o valor final da multa aplicada será de R$ 800 por empregado não registrado, quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte. Parágrafo 2º. A infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção ao critério da dupla visita. Artigo 47-A. Na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o parágrafo único do artigo 41 desta consolidação, o empregador ficará sujeito a multa de R$ 600 por empregado prejudicado. Artigo 48. As multas previstas nesta seção serão aplicadas pela autoridade de primeira instância no Distrito Federal e pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio nos estados e no território do Acre. Seção 8. Das penalidades. Artigo 49. Para os efeitos da emissão, substituição ou anotação de carteiras de trabalho e previdência social, considerar-se-á crime de falsidade com as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal. 1. Fazer, no todo ou em parte, qualquer documento falso ou alterar o verdadeiro. 2. Afirmar falsamente a sua própria identidade, filiação, lugar de nascimento, residência, profissão ou estado civil e beneficiários ou atestar os de outra pessoa. 3. Servir-se de documentos por qualquer forma falsificados. 4. Falsificar, fabricando, alterando ou vender, usar ou possuir carteira de trabalho e previdência social assim alterados. 5. Anotar dolosamente em carteira de trabalho e previdência social ou registro de empregado, ou confessar ou declarar em juízo ou fora dele, data de admissão em emprego diversa da verdadeira. Artigo 50. Comprovando-se falsidade, quer nas declarações para emissão de carteira de trabalho e previdência social, quer nas respectivas anotações, o fato será levado ao conhecimento da autoridade que houver emitido a carteira para fins de direito. Falsificação de carteira de trabalho. Artigo 51. Incorrerá em multa de valor igual a 3 vezes o salário mínimo regional aquele que, comerciante ou não, vender ou expuser à venda qualquer tipo de carteira igual ou semelhante ao tipo oficialmente adotado. Artigo 52. O extravio ou inutilização da carteira de trabalho e previdência social por culpa da empresa sujeitará esta a multa de valor igual à metade do salário mínimo regional. Artigo 53. Revogado. Artigo 54. Revogado. Artigo 55. Incorrerá na multa de valor igual a um salário mínimo regional a empresa que infringir o artigo 13 e seus parágrafos. Artigo 56. Revogado.